Sabe aquele momento em que você se encontra sufocado, que parece que todas as portas estão fechadas, que não tem solução? E quer dizer, a única solução que você consegue enxergar é tipo passar dessa para melhor? Pois bem, essa é a situação que está passando o protagonista do livro, que é a minha dica de leitura de hoje. O moço em questão é o David, ou David, e o livro Tormenta, desse moço chamado Khan Goulden, ou Goulden, não sei como é que pronuncia o nome dele. Quando a história começa, o David, eu vou chamar de David, gente, lá tá escrito David, mas eu não, em alguns momentos David, enfim. Quando a história começa, o David está completamente perturbado lá na praia, num gelo danado, numa noite extremamente gelada, com água até o joelho e pensando como seria melhor para ele se afogasse, né? Se ele desse cabo da própria vida ali. Quando ele estava lá naquela reflexão, vou ou não vou, me afogo ou não me afogo, eis que ele ouve a voz do irmão atrás dele. O irmão chama e tenta trazê-lo para a realidade. Enquanto ele conversa com o irmão, ele fala que realmente a vida dele não tem mais sentido e que ele prefere morrer, prefere partir dessa para melhor. É neste momento que a gente vai fazer uma viagem pela vida desse moço, desse David. A gente vai conhecer um pouco sobre ele e saber o que o levou àquela situação. Num dado momento, ele faz um passeio pela sua infância e lembra a diferença gritante de comportamento entre ele e o irmão. Por exemplo, enquanto ele, o David, sempre foi um cara meio covarde, né? Aquele menino que deixava todo mundo fazer o que quisesse dele, agora adulto também, né? Um bobalhão, um paspalhão. O irmão dele não, sempre foi uma pessoa de personalidade forte e que não baixava a cabeça para ninguém. Houve uma situação na infância deles que ficou meio nebulosa. Um garoto era acostumado a bater no David, né, a espancá-lo, e o irmão dele, para proteger o irmão dele mais velho, para protegê-lo, acabou fazendo um desafio para esse menino, para que eles nadassem num rio lá meio congelado. Só que esse garoto, Bob, eu acho que é esse o nome dele, acabou morrendo nessa travessia. E durante toda a vida, o David ficou naquela dúvida: será que ele realmente se afogou na água gelada ou será que ele foi afogado pelo meu irmão? Porque ele sabia que o irmão dele era bem capaz de cometer atos absurdos, até para protegê-lo. Aí depois ele começa a relembrar a sua vida adulta. O David é casado com uma moça chamada Carol, muito bonita, muito atraente, e eles têm uma espécie de casamento meio aberto, porque a Carol, apesar de gostar muito dele, ela nunca foi uma esposa muito fiel. Aberto pro lado dela, tá, gente? Ele sempre foi um cara fiel, mas a esposa dele não. Ela é dada a ter aventuras, a ficar com um e com o outro. Mas ele, né, bobão que só ele, deixa a esposa fazer o que quiser, porque ele fica pensando assim: ela vai acabar voltando para mim, então ela vai lá, tem as suas aventuras e acaba voltando para mim. Até um dia que eles conhecem um moço chamado Dennis, e esse moço vai se envolvendo até ter o casinho ali com a Carol. Só que dessa vez, o tiro sai meio pela culatra. O Dennis acaba se apaixonando pela Carol e quer casar com ela de qualquer jeito, só que ela não larga o marido. Ela sabe que aquela situação dela com o marido está muito confortável. O Dennis começa a acreditar que o David, ele ameaça a Carol, né, a Carol, que ele não a deixa livre. Então ele contrata um jagunço, na verdade o seu motorista, para dar um corretivo no David, né? Aí esse motorista, o Michael, acaba agredindo, quebrando os dedos do rapaz e tal. Umas cenas assim bem violentas. E o ameaça, fala que ou ele larga a Carol, para que a Carol seja feliz lá com o Dennis, ou ele será morto. Só que, como eu disse, não tem como largar, porque a Carol não quer largá-lo. Ela meio que se sente culpada e tudo, mas mesmo assim ela não está disposta a largar o marido. De modo que o David se encontra numa encruzilhada, né? Ele também não quer largar a esposa, mas se ele não largar ao mesmo tempo, ele vai ser espancado, continuar sendo agredido pelo capanga do Dennis. Então ele começa a ficar meio perturbado e pensa que a única solução para ele é se matar, né? Se atirar ali no mar e parte, como eu disse, partir dessa para melhor. Só que o seu irmão acaba convencendo ele a não fazer isso. Ele fala: eu tenho um plano. Aí ele começa a mostrar o plano dele para o irmãozinho.
O plano, é claro, inclui dar cabo do cara que o está ameaçando. E ele sabe que o irmão dele é capaz de fazer isso. E como eu sempre digo, eu não vou contar o resto da história para não estragar a experiência de leitura de vocês. Eu só posso garantir o seguinte, que o final, o último capítulo, tem uma reviravolta babadeira. Daquelas que você está lendo, você acredita, nossa, vai seguir nesse rumo. Quando chega nas últimas páginas, ele sofre uma reviravolta mirabolante. Para quem gosta de histórias sufocantes e essa tensão psicológica, vale a pena ser lido. Então, o livro foi lançado aqui no Brasil pela Best Bolso, então é uma edição compacta. Aliás, é um livro bem curto, a edição física dele tem ali as 144 páginas no máximo. Eu classificaria como uma novela, porque é uma narrativa muito curta. Dá para você ler muito rápido, porque embora pareça um fluxo de consciência, a forma como o autor escreve, é tipo um fluxo de consciência fácil. Não é aquele fluxo de consciência da Clarice Lispector, do Caio Fernando Abreu, que deixa a gente perdido e empacado na leitura. Não, aqui a leitura flui muito bem. E você consegue se identificar com o protagonista rapidinho. Embora você perceba que ele seja um bunda mole, loguinho você consegue se identificar e se apiedar dele, porque sendo ele esse bundão, ele acaba sendo feito de gato sapato por todo mundo. Então a minha dica de leitura de hoje é Tormenta, de Con e Gooden. Leiam e comentem o que vocês acharam da leitura. Se você já leu, fala aqui embaixo o que você achou desse livro. Deixa a sua opinião, indica esse vídeo para mais pessoas e volte mais vezes. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? É isso. Tchau e até amanhã.